podcast já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar um link com seus contatos e em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um programa Fé e Café, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje nós estamos aqui, sexta-feira, sextou, meu pastor, sextou, conhecida como a Sexta-feira Santa. Meus queridos amigos de ministério, pastor Jorge Luiz, o príncipe da Zona Leste, e o meu querido pastor Paulo Belão, o homem do outro lado do rio. Sejam bem-vindos, meus pastores, nessa sexta-feira. Obrigado. Bom dia, pastor Miguel. Bom dia, pastor Jorge. Bom dia, meus irmãos, irmãs, amigos. Aproveite para compartilhar o link, né? Ser feriadão, para que esse podcast possa alcançar muitos corações, serem consolados, confortados, confrontados e transformados pela palavra de Deus. Tenha um dia abençoado na presença dele. Amém. Nesse mês de abril, meus irmãos queridos, já chegamos a um quarto do ano. Verdade. Um quarto do ano. Passou rápido. Olha só, que coisa maravilhosa. Mas o que nós pedimos ao Senhor? Pedimos graça e misericórdia para que Ele nos conduza nesse mês de abril, nessa sexta-feira, e que a graça do Senhor te encha completamente, meu irmão. Nós vamos orar agora. Vou pedir ao querido pastor Jorge que nos eleve a Deus numa palavra de oração, para a gente mergulhar na palavra de Deus hoje, que está lá no livro do evangelista Mateus, no capítulo 6, do verso 25 até o verso, pastor... 34. Então vamos orar, né? Vamos orar. Começamos, primeiro dia de abril. Foi ontem, né? Foi ontem. Né? Hoje, dia 2. Que o meu avô dizia, abriu chuvas mil. Então já começou a de chuva. Né? Mas que maravilha. E vamos orar porque quando chove é coisa especial, mas tem uma situação difícil na nossa Nessa cidade. sexta-feira não tenha muita chuva. É isso, é verdade. Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus, obrigado por mais esse dia, por essa sexta-feira santa, Senhor Deus. Sexta-feira em que todo o país para, Senhor Deus, para lembrar de algo muito especial que foi feito na cruz do Calvário. Algo que para nós foi assim, algo feito cheio de graça, de amor e de bondade, onde tu expressaste todo o teu amor por nós pecadores. Muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir que tu abençoe a cada um, que tu derrame a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida desses amados, desses queridos que estão conosco, linkados aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, que estão assistindo aí conosco. Pai, abençoa a vida de cada um. Derrama a tua graça, Pai, e nos dá um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo Belão, meu irmão querido, leia o texto sagrado para nós todos. Sim, pastor. Mateus capítulo 6, do 25 até o 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas.
pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aleluia. Bendito seja Deus. Amém. Mas, irmãos, Jesus é maravilhoso, porque ele está falando aqui sobre algo que afeta a mim, afeta os meus pastores, afeta a todos nós, que nós devemos ter muita atenção a respeito de um tema. Qual é o tema? Preocupação. Será que tem alguém hoje preocupado do outro lado? Você que está hoje ouvindo este podcast, está preocupado com alguma coisa? Nós não estamos aqui falando de viver uma vida irresponsável. Mas Jesus está falando aqui, na verdade, ele está mais que falando. Ele está ordenando, ele está dizendo, não vos preocupeis. Preocupação é uma ocupação prévia, é uma procura antecipada para resolver problemas que muitas vezes não vão acontecer, estão fora da nossa órbita de atuação. Meus pastores, tem muita gente preocupada hoje em dia? E, como diz o amazonense, né? Tem mesmo. Como diz o mineiro, tem demais da conta, né? Se preocupação é sinônimo de ansiedade, Jesus está dizendo que ela não contribui para nada, né? Isso. Por isso que ele começa com essa negativa aí, pastor. Mas tem sim. Hoje tem. Se já teve se já tivemos a era atômica, a era da aspirina, agora é a era da ansiedade. Exato. O povo está surtando, né? Muita coisa. Ansiedade. E Jesus falou muito sobre isso daí, pastor Jorge. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala de coisas simples, né? Ele diz que a gente, por mais preocupado que esteja, não pode acrescentar um côvado. Um côvado é 45 centímetros, né? Mais ou menos, ou no curso da nossa vida. A gente não pode mudar, se quiser, vou mudar a cor do meu cabelo, vou fazer isso aqui, etc. e tal, porque nós não temos esse poder. Jesus disse que os vossos cabelos estão todos contados, né? E ele está falando sobre algo para tirar peso da nossa vida. Ele, em Mateus capítulo 11, 28, ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a preocupação, com certeza, estava nesse rol de coisas que nos afogam, nos preocupam, deixam a nossa vida embaraçada. E Jesus está falando de coisa básica aqui, está falando de comer, de comida e de bebida. E Jesus faz uma comparação usando dois elementos aqui. Ele pega as aves do céu, né? As aves do céu e os lírios do campo. E faz uma comparação com o homem mais poderoso até então, Salomão. Dizendo que nem Salomão, em toda a sua opulência, toda a sua glória, não se vestiu igual a um lírio do campo. E ele diz assim, e eu, o vosso Pai, cuida. Já pensou? Eu nunca vi um passarinho. Já viu um passarinho preocupado, pastor? Não. Já? Batendo lá na sua casa. Ei, pastor Jorge, é o seguinte, eu estou preocupado. Será que vai ter comida amanhã para nós? E a gente nunca viu nem biólogo se dizer que passarinho morreu de fome, né? Pois é, né? Mas olha... Eu nunca vi essa notícia. Morre um passarinho de fome. Observe você que isso é uma preocupação antiga, né? Muito antiga. Moisés já presenciou lá no deserto o Senhor mandar o maná, as codornizes. O Senhor provê tudo. Provê tudo para nós. Claro que Ele não está incentivando a gente ser preguiçoso, a não trabalhar e não ir em busca do pão, né? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Outro. Mas a minha mãe tem 83 anos, uma vez almoçando na minha casa, ela estava comigo e estava jantando.
que tem gente que não janta, mas a minha geração, ela janta, principalmente minha mãe. Minha mãe, 83, ela janta, né? E almoça bem. E ela perguntou, antes jantando na mesa, meu filho, o que é que nós vamos almoçar amanhã? Ele disse, minha mamãe, a senhora está preocupada? Estou preocupada com amanhã, o que a gente vai comer? Então, essa preocupação é natural do homem, né? Do homem. E a Bíblia sempre, ela exorta o homem a confiar em Deus. Filipenses capítulo 4, de 6 ao verso 7, também, ali o autor de Filipenses, ele mostra a necessidade de confiarmos, entregarmos tudo a Deus, né? E preocupações que nos tiram a paz, que excede o nosso entendimento. É o que Jesus está demonstrando aqui nesse texto, é o que ele está querendo mostrar. Sim, tudo tem um limite, né? Você se preocupa, eu quero comprar um carro, eu conheço uma pessoa que queria comprar um carro, mas ela não tinha dinheiro, comprou o para-choque. Aí depois foi comprando pedaço por pedaço, aí está lá o carro lá, bem bacana, né? Foi por etapas, mas eu fico imaginando Jesus na esquina da rua. Eu acho que hoje ele está olhando e vendo a mesma cena, a mesma situação. Naquela época, eu fico imaginando os judeus correndo para um lado e para o outro, andando para um lado e para o outro, andando de jumento, andando de camelo, andando a pé e passando, e o autor da vida lá. O dono de tudo, o Criador, o Salvador, a essência de tudo. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada existiu. A luz do mundo estava lá, a luz que brilha mais do que o sol. O autor da vida, e os judeus não observavam. Não percebiam, aliás, não perceberam, né? Não chegaram a perceber, como fala no Evangelho de João, capítulo 1. Não viram, estavam lá. Por quê? Porque a preocupação pelas coisas da vida lhe chamaram a atenção. E Jesus, eu fico imaginando isso, pastor Paulo Belan e pastor Miguel, e você que está conosco, Jesus lá, e os homens não perceberam Jesus, que estavam super preocupados com aquilo que perece. Com aquilo que Deus pode dar com maestria ali, que para Deus que não é difícil o Senhor prover a nossa necessidade. Jesus está exortando a confiar totalmente nele. E essa ansiedade é uma ladrona, né, pastor? E como? Não é? Sim. Rouba a nossa paz, tira a gente do sério, do foco. Tira do dia, né? Tira do dia e tira a centralidade de Deus, né? Exato. Ou seja, é falta de confiar, então, na providência. E o senhor pontuou muito bem, que nem Salomão, né? E qual é o argumento aí da providência que Jesus usa? Uai, se ele cuida dos menores, ele não vai cuidar dos maiores? É verdade. Se ele cuida do passarinho, se ele cuida das plantas, ele não vai. Você acha mesmo que Deus vai esquecer de você? Vai esquecer da gente? Né? Contudo, vosso Pai Celeste sabe que tem necessidades. Ele conhece, né? Ele provisiona, ele providencia. E quando ele fala que os gentios é que procuram essas coisas, está dizendo, olha, aqueles que não colocam conhece, Deus, que não me conhecem, que não conhecem, vão atrás dessas coisas e vão ficar doidos. Mas vocês saibam que o vosso Pai, como o pastor Paulo Belan bem diz, sabe das coisas que vocês precisam. Mas Jesus inverte, diz o seguinte, em vez de vocês se preocuparem, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, a sua justiça. Ou seja, qual é a vontade de Deus hoje que eu faça, que eu me alinhe a Ele, que eu me coloque à sua disposição? É isso que deve... Como diz o Salmo 139, acho que no verso 24, diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. É isso que Deus deseja que a gente se coloque diante dele, porque ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar, não tem... eu acho que a visão que eu tenho mais, digamos assim, mais próxima, mas muito longe daquilo que o cuidado de Deus é o meu neto, os meus 2 netos. Estavam brincando lá em casa, aí minha esposa fazendo tapioca, cortando a manga, etc. e tal. Eu não vi os meninos, o meu neto que não fala ainda, tem 1 ano e 4 meses, só faz barulho. Eu não vi ele fazendo barulho, dizendo se hoje ia ter fruta, se ia ter tapioca, não.
está despreocupado. Cheio de rugas de preocupação. Cheio né? de ruga de preocupação, é. Aí eu fico imaginando, Deus muitas vezes diz para mim ao meu coração, pelo seu Espírito Santo, ó, você acha que ele está preocupado? Mas Olha para o netinho, né? saiba que ele não vai ficar com fome. Por que você não crê que eu faço isso para você? E a nossa vida deveria ser assim. Verdade. Confiar no Senhor. Não se preocupar com o amanhã. Irmãos, o amanhã, na realidade, se você observar, ele é muito sedutor. Porque Tiago, ele aborda também em cima dessa frase do Senhor Jesus, dizendo: vocês que dizem amanhã vamos a tal lugar, vamos negociar, você não pode fazer isso. Antes, pelo contrário, você tem que dizer: se o Senhor quiser, a gente vai. Se a nossa vida, irmãos, estiver nessa base de que é o Senhor quem controla. Olha, deixa eu lhe dizer um negócio. Eu sei que está muito agora efervescente a notícia de guerra, rumores de guerra e por aí vai. Quem manda no planeta Terra não é Donald Trump. Uhum. Quem manda no planeta Terra não é Vladimir Putin, não é Benjamin Netanyahu, não é o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte. Quem manda no universo se chama Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Amém. E quando a gente para e analisa, a gente não fica mais doido, preocupado sobre o amanhã, porque lá no livro do Apocalipse, eu gosto demais, pastor Paulo e pastor Jorge, em Apocalipse 18 diz assim, ó, caiu a grande Babilônia. Escuta bem, os impérios malignos estão com data de validade. E vai se cumprir aquilo que está escrito: o reino deste mundo passou a ser do seu Cristo. E aí Handel, e ele reinará para sempre. Coisa boa. Bom, quando a gente olha, e é por isso que eu adoro o livro de Apocalipse, eu adoro toda a Escritura Sagrada, mas o Apocalipse é aquela história que você já viu o final. Eu já vi. Eu o que gosto aconteceu? também, amo isso. Deu bom. Deu bom. É a carta da esperança no mundo em desespero, né? Exatamente. É isso. Então, meu irmão, se você está preocupado, saiba que o teu Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele controla as nossas vidas. E saiba, muitas das coisas que estão acontecendo na sua vida, na minha vida, passaram pelo crivo dele. E com certeza ele está fazendo tudo isso aí para o nosso bem. Pastor Miguel, falando duas coisas. Essa expressão que você usou em Apocalipse, Davi também fala nos Salmos. Todos os meus cabelos estão contados e todos os meus dias estão escritos no teu livro. No teu livro. Há uma história, uma ilustração interessante, né? Ela é pedagógica também. E ela disse de um certo sapateiro que era evangélico, jovem, vendia sapatos, né? E ele sonhava em um dia ter a sua própria sapataria ali. E ele ia para a escola todo domingo na escola, do culto à noite, participava, tudo. Mas um dia, de repente, ele começou a vender sapato, e cresceu, comprou uma loja, uma rede de loja, de repente. E virou um grande diretor. E não tinha mais tempo nem de ir para a igreja, nem na escola, nem à noite, nem nada. Quase não ia nem em casa. As muitas reuniões que ele tinha, ia até 1h da madrugada, tudo, e ali. E um belo dia, quando ele acabou a reunião, ele estava recolhendo seus documentos, anotando os apontamentos dele, e aí, de repente, entra uma dupla de ladrão no seu escritório, com um revólver na mão, botou o revólver em cima dele, e um dizia: mata logo ele. Ele: não me mate, por favor, que eu vou lhe dar todo o dinheiro que eu tenho. Não me mate. Aí um apressado chegou lá e deu um tiro nele. Quando o revólver, deu um tiro nele, ele se acordou. Ele estava dormindo. Aí, de repente, ele entrou na igreja gritando: olha, eu voltei.
eu estou livre. Então, as paixões pelas coisas perecíveis dessa vida, elas nos levam a esse transe, sabe? E parece que a gente fica assim, meio que entra num estado assim de transe, que a gente esquece de todo mundo, da família, é de Deus. O estresse aqui, ou ansiedade, é sofrer por algo que ainda não aconteceu, por algo que está lá no futuro, por algo que vai acontecer. Quer dizer, está lá na frente e a pessoa já está morrendo aqui antes de chegar. E no verso 27 ele diz, e qual de vocês, por mais que se preocupem, não vai adiantar nada se preocupar, pode acrescentar um côvado à duração da sua vida? Coisa interessante, pastores, é que Jesus aqui, ele arremata no verso 34, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, basta cada dia o seu próprio problema. Ou seja, viva intensamente nesse dia. Viva, acho que era o Luiz de Carvalho, aquele cantor que dizia assim, viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. Ou seja, uma eterna expectativa de que vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Um amigo meu até que disse assim, até ateus otimistas são melhores do que crentes pessimistas. Eu fiquei assim, rapaz, como é que é? Ateus otimistas são melhores do que crentes pessimistas. Por quê? Porque eu tenho um princípio bíblico. O princípio bíblico, irmãos, ele rege a terra. Provérbios 23, 7. Como imagina na sua mente, assim é. Se o cidadão diz, olha, o meu dia vai ser uma tragédia, saiba que palavras são fontes de vida e fontes de morte. O livro de Provérbios também diz. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem faz a cova, nela cairá. É por isso que Jesus disse que toda palavra frívola que o homem der, vai prestar conta no dia do juízo. Então, por isso que Jesus disse, no dia de hoje, vamos nos preocupar? Não vamos nos preocupar, não. Vamos atentar a nossa vida para que ele fala no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você observar, se nós observarmos, 99% das nossas preocupações não irão acontecer. Só que nós já bombardeamos a mente, bombardeamos o corpo, de estresse, de cortisol, de coisa que vai alterar a nossa estrutura. E Deus está querendo que a gente viva uma vida com o jugo dele. Qual é o jugo dele? Suave. Suave. Jesus disse que nós devemos pegar o jugo dele. Meus pastores, o tempo voa, o tempo vai embora. Verdade. Eu fico pensando, pastor. Os preocupados? Então, eu fiquei pensando na sua fala aí. Será que é possível vivermos uma vida hoje, nesse mundo frenético, desvairado, desesperado? Será que é possível viver uma vida calma, serena e tranquila? Se Jesus disse que sim, então é possível, porque qual é o antídoto contra a ansiedade? É confiar na provisão de Deus. E aí ele coloca aqui no versículo 33 a prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar. Então, priorizar o quê? O reino de Deus. Priorizar o quê? A sua família. Priorizar o quê? As suas finanças. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Aí vem, prioriza Deus na família. Prioriza Deus nas finanças. Prioriza Deus em tudo. Deus antes de tudo, na frente de tudo, depois de tudo, atrás de tudo, por cima de tudo, debaixo de tudo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bem. E olha, pensando nisso também, viver uma vida tranquila, uma vida de paz, não é vida sem trabalho, não. Exato, Às vezes nós confundimos isso. Uma vida tranquila é uma vida sem trabalhar, acordando tarde, não é isso, não. É uma vida de confiança.
sabe? É uma vida de paz com Deus. Amém. O trabalho vem, é necessário que ele venha para que a gente cresça, para que a gente amadureça, né? Para que a gente venha ficar forte. Sem trabalho não dá. Por que o Senhor Jesus, ele disse que a fé é como uma semente de mostarda? Né? Pequenininha, ali pequena, mas ela vira uma árvore maravilhosa, mas tem as suas etapas. Quer dizer, a nossa fé precisa passar por etapas. Verdade. E como é que a fé cresce? Mediante desafios. Amém. Então nós precisamos de desafio para crescer, para amadurecer, né, para chegar a uma estatura boa. Chegar a uma estatura boa na fé. Então não vai ser uma vida de mamão com açúcar, não. Viver uma vida em paz, uma vida onde você descansa no Senhor, não significa que é um mar de rosas. Jesus nunca prometeu, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Olha aí, olha aí. Olha. Mateus 6, 33 com João 16, 33. É como diz o ditado popular aí, né? O dito popular, se o mundo te der limão, Faz uma limonada. faz uma limonada. Pronto. Se mandar pedra, constrói um muro ou uma calçada e pronto, Exatamente. vamos para frente. Meu irmão, que nesta sexta-feira o seu coração esteja em paz, Amém. que você viva o dia chamado hoje, buscando, como diz os nossos pastores Paulo Belan e Jorge, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém. E viva com uma esperança viva, que é Jesus no seu coração, e deixe de lado a preocupação. Amém. Porque é uma ordem, não é um pedido. Senhor te abençoe, tenha um excelente final de semana com a graça poderosa de Jesus Cristo na tua vida. A gente se encontra na próxima semana, se ele não tiver retornado e a gente não tiver sido arrebatado. Amém. Deus abençoe.